Glória a Deus. Então nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Hoje estamos indo para a terceira mensagem. Estamos com o tema Armagedon. E hoje nós vamos falar sobre a última batalha. E nós vamos estar lendo alguns textos bíblicos, então mantenha a sua Bíblia aberta, porque vamos estar lendo vários versículos aqui bíblicos. Mas eu quero começar a partir dessa porção que está em Apocalipse 16. Apocalipse capítulo 16. Verso de número 12. Vamos ler primeiro essa porção aqui. Mas como eu disse, mantenha a Bíblia aberta, nós vamos passar em vários textos bíblicos. Se você está comigo, diga reino. Está fraco? Se você está comigo, diga reino. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo o caminho para os reis que vêm do Oriente. Diga comigo, reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera, alerta e mantém puras as suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Quantos creem na palavra de Deus, diga amém. Glória a Deus. Ok, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, dentro do nosso tema, é exatamente a sequência dos fatos em ordem cronológica. Ou seja, no dia de hoje aqui, você vai entender todos os eventos que vão chegar à conclusão com a última batalha, que é o tema desta noite, ou desta manhã. Então, eu vou seguir aqui eventos em ordem cronológica e até chegarmos ao evento final, que é exatamente o tema desta manhã. Então, para isso, nós vamos para o livro que estamos desenvolvendo, não completamente, eu não me atrevo a fazer isso, não há como a gente esgotar aqui o livro de Daniel, as profecias que tem ali, mas estamos indo algumas profecias e fazendo as correlações com o livro do Apocalipse. Lembrando para vocês que algumas coisas eu não estou me aprofundando, não por falta de importância dessas coisas, mas porque eu já falei na igreja quando eu ministrei sobre o Apocalipse. Essa mensagem está completa no nosso canal no YouTube. Se você nunca assistiu essa mensagem, está perdendo tempo, porque de verdade nós temos ali um mini curso sobre o Apocalipse, porque eu fui tratando todo o Apocalipse, etapa por etapa, para que pudesse ficar claro e compreensível para todos. Alguém pode dizer amém? Mas então vamos para os textos bíblicos que foram separados para essa manhã. Vou pedir ajuda aqui na tela. O primeiro texto eu quero ler com vocês está em Daniel capítulo 11, verso de número 36 ao 38. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, verso 36 ao verso 38. Ok? Se você está comigo, diga reino. Ok, a Bíblia diz assim: o rei fará o que bem entender,
se exaltará, afirmará ser maior que todos os deuses e chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses. Terá êxito, mas apenas até que se complete o tempo. Diga comigo, até que se complete o tempo. Mas a Bíblia diz que até que se complete o tempo, o rei terá o quê? Êxito. Que tempo é esse? A Bíblia diz até que se complete o tempo da ira. Guarde isso. Até que se complete o tempo da ira. Isso é muito importante para o tema de hoje aqui. Pois aquilo que foi determinado, certamente o que, igreja? Eu quero ouvir você, crente, certamente o quê? Quero ouvir a igreja. Você crê mesmo? Não botei muita fé, não. Você crê realmente que todas essas coisas irão acontecer? Eu tenho dito para vocês aqui que isso é um sinal da nossa maturidade em Cristo. A nossa maturidade em Cristo está em que a única coisa que eu e você precisamos é da palavra de Deus. Se você precisa de visão de anjos, se você precisa de relâmpagos, de luzes, sua fé cristã não é madura. Se você está precisando ver alguma coisa para crer, sua fé não é madura. Sua fé está na palavra. Agora, pode acontecer de Deus te dar uma experiência de uma visão? Pode, irmãos. É bíblico. Agora, não é onde a nossa fé cristã está baseada. Está baseada unicamente na palavra. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Amém? A nossa fé se baseia na palavra. Então, tudo que temos é a palavra. E a Bíblia está dizendo que todas essas coisas que estamos lendo agora de manhã, todas elas vão acontecer. Amém? Ok. Vamos lá. Verso 37, por favor. Ele não respeitará os deuses de seus antepassados, nem o Deus preferido das mulheres, nem Deus o quê? Algum, pois dirá que é maior que todos eles. Está ouvindo ou não? Próximo. Em lugar deles adorará o Deus da fortaleza, um Deus que seus antepassados não conheceram, e lhe dará honras com ouro, prata, pedras preciosas e presentes caros. Ok. Essa porção, lembre-se, aqui é o livro de Daniel, não é o livro do Apocalipse. Então, é um texto ainda muito mais antigo. Mas ainda assim, você tem no livro de Daniel relato suficiente para você fazer todo o desenho do que ocorrerá em pouco tempo. E essa porção que lemos, do 36 ao 38, fala da ascensão do anticristo. Da ascensão de quem? Do anticristo, que foi o tema da ministração anterior. O anticristo, ele é não somente um ser, uma figura contrária a Cristo, mas ele também tenta ser uma cópia dele, um imitador. E a Bíblia diz que tudo isso ele fará porque Satanás dará a ele o seu trono, o seu poder e grande autoridade. Está claro até aqui? Diga amém. Ok. Aqui está falando da ascensão do anticristo. A Bíblia diz que o anticristo começará como um chifre pequeno, então ele não começará grande, ele não começará famoso, com estardalhaço, não. Ele começará pequeno e vai ganhando níveis de sua projeção e do seu alcance. E o texto bíblico deixa claro que uma das coisas importantes dentro da ascensão dele é que chegará um momento, em um nível da vida dele, que ninguém na terra conseguirá lutar contra ele. Tudo que ele intentar fazer vai ter sucesso. Tudo. E a Bíblia diz que isso foi permitido por Deus. Alguém está ouvindo ou não? Deus disse, por um determinado tempo, tudo que ele intentar fazer, ele terá o quê? Sucesso, terá êxito. Ele vai conseguir. Tudo que ele intentar, tudo. Se ele lutar contra a nação, ele vence aquela nação. Se ele tentar derrubar um presidente, alguém, se ele perseguir um grupo, ele vai vencer aquele grupo, vai conseguir tudo, tudo. Tudo que ele tentar fazer, ele vai conseguir. Agora,
volto a dizer, aqui estamos falando da ascensão. Ele começa pequeno até se tornar extremamente grande. Estamos falando do último imperador, o último ditador mundial, que será o anticristo. Está claro até aqui? Diga amém. Agora, olhe algo aqui interessante ainda no livro de Daniel. Estamos, de uma certa forma, estudando aqui o Apocalipse de Daniel. Vai comigo em Daniel, capítulo 9, verso 27. Pedir aqui ajuda à equipe. Os textos que eu for citando para a gente ganhar tempo, nós vamos colocando aqui na tela. Ok. Quantos estão comigo? Diga reino. Está fraco? Quantos estão comigo? Diga reino. Ok. Então, na ordem cronológica aqui, eu estou falando agora sobre quem? Sobre quem? Sobre a ascensão do anticristo. E estou usando o livro de Daniel para mostrar como o livro de Daniel já traz clareza sobre os acontecimentos em ordem das coisas que vão ocorrer. Ok, olha bem isso aqui. Perceba que lá no outro texto ele é chamado de o rei. Então há expressões como rei de rosto feroz. Aqui ele é chamado de governante. Então o anticristo ele não é uma figura religiosa. O anticristo é uma figura política. Uma figura o quê? Figura política. Ele não é uma figura religiosa. O anticristo não é uma figura religiosa. Ele é uma figura política. Mas, como ele ascende à posição de o último ditador, e nós estamos vendo no mundo aí já os mini ditadores, imagine quando chegar o grande ditador. E ele será, como ele vai expandir para o mundo todo, ele será também o último imperador. O último grande império da Terra, o último império humano vai ser esse. Humano, entre aspas, que eu já expliquei para vocês que, na verdade, o império do anticristo, ele é não somente, ao mesmo tempo, uma sequência de todos os impérios que já existiam, como ele também é um novo império, porque ele é um império que não existia antes, porque ele é o império de Satanás. Pela primeira vez na história, veremos o reino de Satanás implantado no reino dos homens. E Deus permitiu que fosse assim. Alguém está ouvindo ou não? Alguém está ouvindo? Ok. Vamos lá. Então ele aqui é chamado de governante. O texto diz, o governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana. Qual o tempo? Mas depois de metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Lembre-se, nesse texto também fala que ele tem um tempo determinado. Então, ele vai conseguir fazer tudo até que chegue o tempo dele. Ninguém vai tocar no anticristo até que chegue o tempo dele. Ele vence qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer um. Lembre-se, a Bíblia diz, ele fará tudo isso com o trono, o poder e a grande autoridade dada por Satanás, que na Bíblia, em Apocalipse, é a figura de um dragão vermelho. De um dragão o quê? Vocês já pararam para perceber isso? Esse é um grande detalhe, você parar para pensar como a geopolítica do mundo está desenhada hoje. A Bíblia diz que o dragão é vermelho, a besta que a meretriz se assenta é uma besta vermelha, que é o anticristo, a besta de 7 cabeças com 10 coroas, é uma besta vermelha, e o texto bíblico diz que a meretriz está vestida de quê? Vermelho. Você acha que isso tudo é por acaso? Claro que não, meu irmão. É a gente ser idiota. É a gente não ler o que acontece no mundo físico, o que a profecia já dizia que iria acontecer. Alguém está ouvindo ou não? Mas vamos lá. O governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana, mas depois da metade desse tempo ele acabará com o sacrifício, com as ofertas, e numa parte do tempo colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Ok, até que chegue o tempo dele, ele vai tentar e ter êxito, inclusive nisso aqui. Vamos então por etapa. Primeira parte ali, a Bíblia diz que o anjo que vai a Daniel diz, ele vai fazer um acordo com muitos e ele vai ter sucesso. E ele vai fazer um acordo de uma semana, mas na metade dessa semana
ele vai descumprir o acordo. Bem, ele estava falando com Daniel e naquele momento estava falando sobre o povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Quem é o povo de Daniel? O povo judeu. Então, como eu falei, às vezes crentes interpretam errados, de forma errônea, algumas profecias, porque fazem uma confusão. Há profecias que são para os gentios, há profecias que são para a igreja, e há profecias que são para os judeus. E o povo faz uma mistureba retada. Por falta de conhecer a Bíblia. A Bíblia diz, vocês erram por desconhecer as Escrituras. Jesus disse. Ok. Esses muitos aqui está falando do povo judeu. Do povo o quê? Ok, do povo judeu. E se você quiser entender mais sobre as semanas de Daniel, eu falo isso na mensagem sobre o Apocalipse, que, como eu disse, está salva na internet, no nosso canal no YouTube. Eu não vou desenvolver sobre isso aqui. Mas o período de uma semana aqui é a semana de anos. Então, uma semana de anos, na verdade, são 7 anos. Ok? 7 anos. Uma semana são 7 anos. Então significa que ele vai fazer um tratado de 7 anos com o povo judeu. Aí eu quero que você conecte, você já ouviu sobre o anticristo nessa mensagem, nessa série de mensagens, com o que eu vou falar agora. O chifre começa grande ou pequeno? Ele começa grande ou pequeno? Ok. Mas a Bíblia diz que, mesmo ele começando pequeno, ele vai acender entre 10 outros chifres. Sim ou não? Ok. Então o texto deixa claro, em alguns textos também correlatos, de que os reis darão a esse novo rei a sua autoridade, vai entregar para ele a autoridade. Então significa que o anticristo é alguém que começa sendo um governante de um único reino, dentro de um conglomerado, e depois se torna o líder único desse conglomerado. Está claro isso, sim ou não? Ok. Então, uma ascendência. Ele, no bom sentido, é alguém não tão importante, de repente se torna líder de uma nação dentro do conglomerado, e de repente ele se torna líder de todo o conglomerado. Ele ainda não é o líder do mundo, mas ele já é o homem mais poderoso do mundo. Faz sentido para você ou não? Faz sentido para você ou não? Ele é líder de um conglomerado de 10 nações. Ok, usando o poder dele de ser um líder do conglomerado, a influência dele, o poder dele, ele consegue fazer algo que para hoje seria impossível. Todos já tentaram. Todos os grandes líderes mundiais já tentaram fazer isso. O quê? Trazer a paz ao Oriente Médio. Quem conseguiu? Ninguém. Ninguém trouxe paz ao Oriente Médio. Uma vez eu vi um pregador dizer que é verdade. Ali o Oriente Médio é tão grave que quando eles não têm com quem brigar, eles brigam entre eles. Quando você viu aquela região em paz? Quando foi? Não tem. Vai estudar a história e veja e perceba quantas vezes só o Afeganistão já foi invadido. Só eles. Esqueça o resto. Só o Afeganistão, estude quantas vezes o Afeganistão foi invadido. Quando foi que o Afeganistão teve paz. Aquela nação não estava em guerra contra alguém. Aquela região ali é um campo minado, campo de pólvora. Ok. Só que a Bíblia diz que esse homem, o líder de um conglomerado, ele tem influência, ele tem poder, e ele consegue um acordo de paz com Israel. Dizendo, em outras palavras, ninguém vai impedir vocês de terem êxito no plano de vocês. Todas as nações que vinham atacar vocês, tentar pressionar vocês, tomar território, vocês, não vai acontecer. Porque se tocar em vocês, vão tocar no meu conglomerado. E ninguém quer. Vamos fazer um acordo. E ninguém toca vocês. Está claro isso ou não? Por que ele faz este acordo? Ele faz este acordo para que cesse todo ataque contra Israel, toda perseguição contra Israel, e Israel consiga construir o próximo templo, que é o terceiro. Está ouvindo isso ou não? Você sabe quantas coisas faltam para o terceiro templo? Nada. Existe em Israel o Instituto do Terceiro Templo. Eles têm tudo. Eles têm uma coisa que para você
acha uma coisa impossível, complicada de fazer, mas eles conseguiram. Eles conseguiram localizar toda a linhagem sacerdotal. Porque uma pessoa comum, mesmo sendo judeu, ela não pode oferecer sacrifício. Só alguém da linhagem de Arão. Você sabe que os levitas não ofereciam sacrifício. Eles ajudavam a linhagem de Arão. Um levita não oferece sacrifícios. Só quem oferece sacrifícios é a linhagem de Arão. Eles localizaram. Ok. O país que tem, o país que é do tamanho, eu estou exagerando ainda, que é do tamanho de Sergipe, tem 11%, entre 11% a 13% dos milionários e bilionários do mundo. Faça a proporção do tamanho do país para a quantidade de milionário e bilionário que tem de judeus no mundo. Eles conseguiram, geneticamente, uma novilha pura para ser sacrificada, que é a novilha vermelha. Ou novilho vermelho, como queira. É um animal para o sacrifício. Eles têm a roupa dos sacerdotes, têm os aparatos do sacerdote e têm toda a estrutura para levantar o templo da noite para o dia. Por que ainda não fizeram? Porque eles ainda não podem. Seria uma guerra de proporções épicas. Eles tentarem fazer o templo agora. Mas vai acontecer, porque a Bíblia diz que vai. Agora, vamos lá. O anticristo, como líder do conglomerado, agora consegue paz para o Oriente Médio. Se projeta ou não? Se projeta ou não? Quero ouvir você. Gente, eu estou fazendo vocês pensarem que a gente lê a Bíblia. Desculpe, gente, parecendo um bando de gente religioso que lê a Bíblia como se fosse um livro de história da Carochê. Quem tem que acreditar como se fosse... Irmão, você não está lendo aqui O Senhor dos Anéis. Você não está lendo a Crônicas de Nárnia. Isso aqui tudo é pura realidade. E como eu falei, já está acontecendo. Vocês estão ouvindo ou não? Já está acontecendo, o mundo já está pronto para isso aqui. Alguém está ouvindo isso ou não? Ok. Ele se projeta ou não? Se projeta? O homem que conseguiu a paz no Oriente Médio se projeta? Pronto, então pronto, meu irmão. Ele agora é o cara do mundo, sim ou não? As pessoas não vão olhar para ele igual. Quem é o anticristo agora? O pacificador do mundo. Se tem alguém que tem feições de Messias, é ele. O homem que trouxe a paz onde ninguém trouxe. Não faz sentido para você ou não? A gente acha que o anticristo vai chegar, meu irmão, com um rabo de ponta, chifre, de tridente, soltando fogo pela venta. Meu irmão, você está vendo na Idade Média? Você acha que o anticristo vai chegar assim? Com a camisa preta, o símbolo do chifrudo. Está pensando o quê, meu irmão? Que o anticristo vai chegar assim? Com o fundo de heavy metal. Você acha que o anticristo vai chegar assim? É? A Bíblia diz que ele vai chegar como hipnotizador das pessoas. Ele vai falar e as pessoas vão dizer, meu Deus, quem é esse cara? Fala bem ele, viu? Como ele é carismático. Como ele é hipnótico. A gente gosta dele fácil. Ele vai conseguir fazer isso com Israel. Os judeus vão acreditar nele. E vão fazer o quê? Um acordo de quantos anos? Uma semana. Uma semana aqui. São 7 anos. Está claro até aqui? Diga amém. Ok. Eles constroem o templo, começam a fazer a adoração, tal. Irmãos, a Bíblia diz então que na metade deste tempo, qual é a metade de 7 anos? 3 anos e meio. Na metade dos 7 anos, vai se cumprir a outra parte do texto aqui. Ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação. Vamos lá. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Diga amém. O anticristo é o pequeno chifre. Começa pequeno. No início, quem sabe, ele é o líder de uma das nações do conglomerado. Se torna líder do conglomerado.
e agora ele tem projeção mais do que nunca de um grande pacificador. Quando o anticristo faz o acordo aqui com os judeus, por os 7 anos, aqui é que começa a tribulação. Então fica pensando assim, quando é que vai começar a tribulação? O relógio de Deus é Israel, sempre vai ser. Põe na sua cabeça, o relógio de Deus é Israel. Jesus disse, olhem para a figueira. Olhem para ela. Israel é que é o relógio de Deus. Irmãos, o mundo não tem paz, você não tem paz, enquanto Israel está em guerra. Não sei se você vai entender o que eu quero lhe dizer. Israel está em guerra nesse momento? Eu quero perguntar a vocês, ou vocês estão vendo tantas outras coisas, vocês entendem que a mídia escolhe o que quer passar para vocês ou não? Uma boa parte da mídia é antissemita. Porque quem está no mundo já é o espírito do quê? Tá bem que vocês estão conectando as coisas. Mas vamos lá. Israel está em guerra. Aí vem um homem e consegue a paz. Sim ou não? Começa aqui a tribulação. Começa o quê? Ok. Se é uma semana formada por anos, são 7 anos. Então quanto tempo vai durar toda a tribulação? 7 anos. Está claro até aqui, sim ou não? Mas começa aqui. Começa com esse acordo de paz. Ok. Acordo de paz. O templo se levanta da noite para o dia. Está tudo pronto. Levanta o templo. Por que o templo precisa ser levantado? Para se cumprir a segunda parte da profecia. Na segunda parte da profecia diz que o anticristo chegará uma hora, um momento, em que ele não será o líder mais de um conglomerado de 10 nações. É pouco para as ambições dele. Chegará um momento em que na metade do acordo, ele quebra o acordo, e agora que um templo existe, porque se não existisse ele não poderia profanar, ele entra no templo e profana o templo. Dentro do templo ele diz, eu sou Deus. Ele é o quê? Deus. Vocês estão entendendo que ele não está dizendo, eu sou o rei do mundo? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ele é o quê? Ele é Deus. Ok. O que é a profanação, a terrível profanação? No lugar santíssimo, ele vai colocar a estátua dele. Desde que a Bíblia diz que haverá uma estátua do anticristo, ele vai colocar ali, dentro do templo. Aí ele vai revelar quem ele é. Ele não é o pacificador, ele é o profanador. Deu para entender ou não? Ele não veio trazer paz coisa nenhuma. Lembra-se? Então eu vi um cavaleiro branco. Ele tinha um arco na mão. E ele saiu vencendo e para vencer. Ele tinha um arco. Ele não é um pacificador. É uma mentira, como tudo que Satanás faz. Ele vem para trazer o quê? Guerra. Porque o cavaleiro que vem logo depois é vermelho. É que cor? É? Que legal, né? Acorda, gente, por favor. Deixa de ser, desculpa a palavra, deixa de ser otário, gente. Por favor. Deixa de ser otário. Ser otário. Às vezes, o povo quer fazer a gente de otário, porque parece que a gente não lê Bíblia. Está tudo aí na nossa cara. Ele não é o pacificador, ele é o profanador. Agora imagine a guerra quando o povo judeu vê o templo dele profanar. Vocês entendem por que agora haverá esse embate? Porque o judeu vai para cima dele. Ele vai dizer, tá bom, vocês vêm para cima de mim, eu vou para cima de vocês. Eu vou acabar com vocês todos. Vou acabar com a raça de vocês. Eu acabei com tanta gente para acabar com vocês aqui para ali. Vocês entendem ou não? Tá claro isso ou não? O amiguinho vai deixar de ser amiguinho. O bonzinho vai deixar de ser bonzinho. E aqui agora, nesse momento, na metade da tribulação, a maioria dos teólogos, e eu sou dessa linha, a maioria dos teólogos chama esses 3 anos e meio finais de a grande tribulação. Em que alguns no Antigo Testamento chamam a tribulação de Jacó, porque é a perseguição mesmo. Somente aos judeus. Aos crentes convertidos na tribulação e aos judeus. Por isso é chamada a tribulação de Jacó. Meu irmão, os judeus vão aceitar isso?
Vão aceitar? Não. Então eles vão para cima do anticristo, mas o anticristo também vai para cima o quê? Deles. Está claro isso ou não? Só que aqui nessa metade da tribulação, ele não é mais o líder do conglomerado. Ele agora é o líder mundial. É uma ascensão ou não? É uma ascensão ou não? Na metade da tribulação, ele não é mais o líder de um conglomerado de nações. Ele não é o líder da nação mais poderosa. Ele é o líder agora de tudo. Ele é o líder do mundo. Está fazendo sentido para você ou não? Ele pode fazer o que ele quiser. Inclusive, como eu disse, ele vai interromper as ofertas no templo, que já estava tendo sacrifício, interrompe, entra no templo e põe a estátua dele dentro do templo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok. Aí, voltando, fazendo um link, que os crentes ficavam achando que a marca da besta era um cartão de crédito, em forma de chip. Meu irmão, eu brinquei com vocês dizendo que isso não é cartão da renda. Meu irmão, você acha que o diabo vai estar liberando? Ah, vai estar liberando. Não, pastor, mas está escrito que ninguém pode comprar e vender. Meu irmão, repare que aqui é consequência. A Bíblia diz, então, foi a estátua da besta, foi dado a ela vida pela segunda besta que eu vi subir da terra. A segunda besta, ela tinha chifres de cordeiro, ou feições de cordeiro, mas falava como se fosse o dragão. A essa segunda besta que subiu da terra, foi dada ela autoridade para enganar as pessoas para que adorassem a besta, sua estátua e o dragão. E foi dado poder e fôlego para que a estátua da besta falasse e desse ordem a todos os homens que o adorassem. Então, a marca da besta não é um crédito, como você pensa, ou pensava. A marca da besta é um selo, é uma aliança, é uma consagração. É alguém dando-se deliberadamente para o diabo e dizendo, eu sou seu, está aqui, estou facinho. É a Tessala de Roma, a marca do escravo. Está ouvindo ou não? Está ouvindo ou não? Aí, tanto que a Bíblia diz, aí depois que ele recebe a marca, ele primeiro é convidado a adorar a estátua, aí ele recebe uma marca, aí a Bíblia diz, então, foi dado esta ordem para que todos recebessem a marca, porque ninguém poderia comprar ou vender se não tivesse o quê? A marca. Mas primeiro veio o quê? A adoração. Meu irmão, pense no poder de um homem que pode dizer às pessoas, me adorem. Alguém está ouvindo ou não? E as pessoas vão adorar? Vão ou não? Não. E eu só peço a Deus que não seja você. Por isso eu disse, eu não posso forçar você a crer, mas posso pregar a palavra da verdade para você, hoje aqui. Eu hoje orei novamente essa semana e eu disse, Deus, eu quero subir naquele púlpito e quero acender o sinal de alerta. É um aviso, meu irmão, brinque com qualquer coisa, menos com o destino da sua alma. A hora de você acordar é o quê? Quer preparar a mochila da viagem é quando? Você tem que se arrumar com Deus é quando? Irmão, vou ser sincero, com todo o problema que a gente tem hoje, ainda é fácil ser crente agora. Eu quero ver ser crente aqui. Porque hoje somos perseguidos por ideologias, sim ou não? Só que aqui não vamos ser perseguidos pela ideologia, vamos ser perseguidos pelo próprio Satanás e pelo seu Messias falso. A Bíblia diz, ele odeia tudo que se chama Deus. Porque dentro do sistema do anticristo, não existe em Deus, a gente acabou de ler agora em Daniel. O único Deus permitido no sistema do anticristo é ele e o dragão. Está falando sentido para você ou não? Ok. Vamos lá. Seguindo. Deus está falando com você até aqui, diga aleluia. Vamos lá. Rapidamente, eu só vou citar isso aqui. Rapidamente. Essa expressão
da metade do tempo, e que os teólogos eu também chamo assim, a grande tribulação, ou a tribulação de Jacó, é a metade. Porque a primeira metade da tribulação, o anticristo é o pacificador, ele está arrumando as coisas. Ele está ganhando projeção. Quando ele se projeta, ele finalmente chega onde ele quer, aí ele revela quem ele é de verdade. Aí é onde o mundo pega fogo. Vocês estão entendendo ou não? Ok. Expressões na Bíblia. Tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio. 1 ano, 2 anos, 1 com 2, 3. Metade de um tempo, 3 anos e meio. Isso está em Daniel 7, 25 e Apocalipse 12, 14. Usa essa expressão. Uma outra expressão utilizada na Bíblia, 42 meses, que é a mesma coisa. Apocalipse 11, 2 e Apocalipse 13, 5. E outra expressão também utilizada na Bíblia é os 1270 dias. Apocalipse 11, 3 e 12 e capítulo 12, verso 6. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses e 1270 dias são expressões para essa metade aqui da tribulação. Está claro até aqui? Diga amém. Mas vamos lá. Ok. Então vai acontecer a terrível profanação. Bota outro texto para mim aqui. Bote para mim Mateus 24, 15. Aqui é Jesus, o Filho de Deus. Chegará o dia em que vocês... Ele está falando com os judeus ali, sim ou não? Ele está falando aqui com os judeus, sim ou não? Ele está falando com os judeus. Estavam ali com ele. Os discípulos dele. Tal. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou. A terrível profanação que será colocada em um lugar. Ele diz assim... Em Daniel diz, vai ser colocado dentro do templo. Jesus diz em que lugar do templo será colocado. Vai ser colocado em que lugar? Meu irmão, quem entrava no lugar santo de forma irreverente, morria. O anticristo vai entrar no lugar santo e colocar a sua estátua lá. Ele vai profanar o santuário e dizer, eu sou Deus. Se alguém vai ser adorado, não vai ser... Como diz Xuxa, não vai ser o cara lá de cima. Vai ser o cara lá de baixo. Quem tem ouvidos para ouvir? Foi o que Jesus disse aqui, ó. Leitor, preste atenção. Ou quem lê, entenda. Diga comigo, Jesus afirmou que o anticristo não é simbólico, é real. Jesus disse. O que Daniel falou que vai acontecer, pois bem, eu estou como filho de Deus afirmando que vai acontecer. O anticristo não é um simbólico. Já vi muitos pregadores dizendo, não, é um símbolo de que a igreja foi perseguida em várias eras. É verdade, a igreja foi perseguida. Várias pessoas foram, como João disse, um espírito de anticristo. Mas o anticristo ainda não se manifestou. Mas ele já está aí. Pode ter certeza do que eu estou lhe falando. Por que ele já está aí? Porque eu disse, ele não vai começar grande. Ele vai fazer o processo de todo mundo. Ele vai ascender. Ok. Está claro até aqui que eu preciso continuar. Então vamos lá. Quando é que começa a tribulação? Quando começa a tribulação? Quando o anticristo fizer o quê? O acordo de 7 anos com Israel. Aqui começa a tribulação. Certo? E aqui ele deixa de ser alguém sem projeção e se projeta. O homem que traz a paz é o quê? A paz mundial. Ele aqui ainda é o líder do conglomerado. Quando chega na metade da tribulação, ele quebra o quê? O acordo. Aí ele entra no templo, que só foi permitido porque foi o acordo de paz lá no início. Está fazendo sentido para você ou não? Está fazendo lógica para você? Está sendo lógico para você? Está fazendo sentido, sim ou não? Aí ele senta no templo, diz, eu sou Deus, coloca a estátua dele lá no lugar santo, e ele agora é o ditador do mundo. Ele chegou a esse nível, ele foi crescendo, e ele agora é o ditador do mundo. É o último imperador e tem esse poder. Está claro até aqui? Diga amém. Jesus disse, não leia como simbólico. Vai acontecer exatamente como Daniel falou.
Um homem vai ousar entrar no templo e profanar o lugar. Mas volto a dizer, para ele profanar o lugar santo, o templo precisa existir. O templo ainda não existe, mas já está tudo o quê? Tudo. Se você quiser, pode pesquisar depois. Pesquise lá o Instituto do Templo, ou Instituto do Terceiro Templo, e pesquise lá. Pesquise. Vou só fazer você pensar numa coisa. Houve um tempo na história de Israel que ele foi dispersado pelo mundo, o povo judeu foi dispersado pelo mundo todo, sim ou não? Em que ele não vivia mais na terra dele, sim ou não? Teve esse tempo ou não? Ok. Aí havia uma profecia que Deus traria eles de volta para a terra deles para viver na terra, sim ou não? Ok. Qual é a chance humana de um povo que se espalhou pelo mundo todo, inclusive vieram alguns para o Brasil, sim ou não? Voltar para a terra deles falando a mesma coisa. Uma vez eu vi um judeu dizer o seguinte: se Moisés viesse nos nossos dias, ele se sentaria numa cafeteria e pediria um café com a maior facilidade. Qual a chance de um povo voltar para a terra falando a mesma língua? Isso é Deus, meu. Isso é o quê? Quero que você pense. Se Israel é qualquer nação. Volto a dizer o que Paulo diz. Se Deus teve misericórdia de você, que não era lá da oliveira, é uma oliveira brava, brava, selvagem, como não terá misericórdia da original? Ele diz, no fim, todo Israel será salvo. Com isso eu não estou pregando que todo judeu vai ser salvo, eu estou dizendo que a nação de Israel vai ser salva. É isso que eu estou dizendo. São duas coisas diferentes, vocês entendem essa linguagem? Quer dizer que todo judeu vai se salvar. Eu estou dizendo que Israel será salvo. Deus vai preservar a sua nação. Mas, meu irmão, quando o anticristo fizer isso, agora os judeus e o anticristo estão, de fato, em lados o quê? Opostos. Está claro até aqui? Diga amém. Mas vamos lá. Ok. Vou ler novamente esse texto aqui e depois eu vou ler outros dois aqui. Volta para mim, por favor, no mesmo capítulo 11 de Daniel. Bota aqui para mim, por favor, o verso 36. Ok. Aqui é uma chave. Ok. A Bíblia diz, o rei fará o que bem entender, se exaltará, afirmará ser maior do que todos os deuses, chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses, terá êxito. Mas apenas até que se complete o tempo de quê? Da ira. Ok. Vocês estão reparando que até aqui ele está conseguindo fazer tudo, sim ou não? Começou pequeno, era o rei de um conglomerado, era um rei ou um presidente de uma nação dentro do conglomerado, depois ele derruba 3 e se torna líder de todo o conglomerado. Essa é a mensagem passada. Tudo ele vai tendo êxito. Ele consegue um acordo de paz em Israel, e ele agora senta-se no templo, profana o templo, se torna o imperador do mundo e diz, todo mundo vai carregar um número, em outras palavras, que representa o nome dele. A Bíblia diz, este número representa o seu nome, ou seja, a pessoa vai pertencer a ele. É igual um gado. Pertence a ele. As pessoas vão pertencer a ele. Ele é o líder do mundo todo. Acabei disso. A marca foi orientada para ser colocada sobre todos, grandes e pequenos. Não tem que receber o quê? A marca. Na testa ou na mão. Então ele se torna o imperador do mundo. Aí a Bíblia diz, mas tudo isso vai acontecer até que se complete o tempo de quê? O tempo da ira. Aí, esse tempo daqui da ira é que é a virada de chave. Vai comigo em Apocalipse capítulo 14, verso 10. Vou pedir que todos os textos que eu for dizendo, vai colocando aqui para mim. Apocalipse 14, 10. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz. Beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado
sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Misericórdia mesmo. Esse é um texto muito forte. Sim ou não? Agora vamos lá. Eu já fiz isso, e eu leio a Bíblia e vejo homens na Bíblia fazer a mesma coisa que eu já fiz. Você não fica incomodado às vezes com o sucesso do mal, não? Eu fico. Então, assim, meu Deus do céu, tem o que acontece cada coisa que você diz assim, meu Deus, tem ninguém para acabar com esse sujeito, não? Você não tem essa revolta, não? Eu tenho. Você vê o mal proliferando e o mal vencendo, você não pensa, não? A Bíblia diz que Davi pensou isso, sim ou não? A Bíblia diz, não fique irado quando você vê o ímpio prosperar e ter sucesso no que ele faz, porque ele vai ser uma hora cortado, vai secar igual uma flor, uma folha, uma planta, sim ou não? Mas a gente fica. Mas, meu irmão, lendo o Apocalipse, você começa a entender que Deus permite uma falsa videira crescer no mundo para o dia da sua ira. Vou explicar. Você não colhe uvas para fazer vinho quando as uvas ainda estão imaturas. Só depois que elas amadurecem, sim ou não? Então, o agricultor precisa esperar a uva amadurecer, estar madura, pronta, para ele colher a uva e fazer o vinho. Sim ou não? Pois bem, Deus faz a mesma coisa. Deus está pegando a falsa oliveira que está no mundo, esse sistema do mundo, e dizendo, tá bom, vocês querem pecar? Ok, vou dizer o seguinte, quem é santo, santifique-se mais. Mas quem é sujo, pode descer ladeira abaixo. Vocês estão cumprindo a minha vontade. Vocês só estão amadurecendo a uva. Eu não sei se você já ouviu um pregador dizer isso, mas eu estou te dizendo hoje da parte de Deus. As coisas neste mundo que nos incomodam, Deus está permitindo, porque a falsa videira precisa ainda amadurecer a uva. Alguém está ouvindo ou não? Ok. Agora, olhe como a Bíblia é perfeita. Quando é que Deus começa a derramar a fúria, a ira, em algumas versões vai dizer a cólera de Deus? Né? Alguns textos bíblicos chamam de a cólera na tradução. A ira, a fúria, é a mesma coisa. Eu gosto de usar a palavra ira. A ira de Deus. Quando é que Deus começa a derrubar a sua ira, ou derramar a sua ira? Quando você lê os textos correlatos. Bem, você percebe que a ira de Deus só é derramado quando chega ao ápice, que é o amadurecimento das uvas. Qual é o ápice? É exatamente quando o anticristo entra no templo, se assenta, põe sua estátua e diz, eu sou, que é na metade da tribulação. Não acontece nenhuma taça, lê a Bíblia, não tem uma taça da ira antes dele profanar o templo. Pode ler. Uma taça sequer é entornada antes dele fazer isso. Agora, depois que ele faz, são quantas taças? O que você coloca numa taça, biblicamente falando aqui? Você coloca na taça o quê? Vinho. Deus já tinha as taças. Faltava o quê? Vinho. Vocês entendem? Falta o vinho. O vinho é essas uvas que ele vai o quê? Que ele vai o quê? Esmagar na sua ira. A Bíblia diz, ele vai pisar as uvas. João viu uma rua de sangue que tinha 1 metro de profundidade e quilômetros de extensão. Está na Bíblia. Deus vai pisar o quê? As uvas. Mas a uva não pode ser pisada até que ela seja o quê? É por isso, irmão, que a gente fica chateado, eu também fico. A gente fica vindo mal, tendo êxito, as pessoas tentando fazer as coisas. Vamos aprovar aborto. Aí você vê o aborto sendo aprovado. Você diz, meu Deus. Sim ou não? E aí vai, caminhando isso aí. Você diz, meu Deus do céu. E as pessoas seguem achando tudo isso lindo. As pessoas sofrem. Oh, coitada da baleia, mataram a baleia com arpão. E os índios estão morrendo de desnutrição.
Por que quem tem pena da baleia não tem pena do índio que está morrendo desnutrido? É uma inversão desse mundo. Temos pena dos animais, mas não temos compaixão das pessoas. Há alguma coisa de errado com a gente, você não acha não? Você diz, meu Deus, tem alguma coisa errada com esse mundo. Mas Deus está dizendo, tudo bem. As uvas estão o quê? Amadurecendo. Eu já tenho o meu cálice. Falta o quê? As uvas. Vou repetir. Não sei se algum pregador já lhe disse isso. Mas o mal que você aparentemente vê vencer é permissão de Deus, porque é o amadurecimento das uvas, porque da falsa videira, porque Jesus que é a videira verdadeira. A falsa videira vai amadurecer para isso aqui, ó. Beberão do vinho da fúria de Deus que foi derramado, sem mistura, onde que ele vai usar o vinho? Na taça da ira de Deus. Quantas taças são derramadas antes da profanação terrível? Nenhuma. Pode ler a Bíblia. Nenhuma. Agora, depois o que acontece? Ele começa a derramar taça por taça. Porque chegou o quê? O ápice. O ápice da maldade. O ápice da iniquidade, do pecado. Um homem que é o próprio Satanás feito gente. Vocês entendem? Que ele é uma imitação de Cristo. Cristo é Deus feito gente. O anticristo é Satanás feito gente. Caia isso de vez na sua cabeça. A Bíblia diz que quando o anticristo sofreu atentado, que a gente não sabe, a Bíblia usa a expressão, uma das cabeças foi ferida com espada, mas usando as ideias modernas hoje, como Kennedy, um atentado a tiro, como agora tentaram matar o Trump com um tiro, sim ou não? Mesma coisa. Ele vai ser alvejado, possivelmente, eu estou dando um exemplo dos dias atuais, ele é alvejado, aí ele cai como morto. A Bíblia diz que ele voltará do abismo. Abismo não é um inferno, abismo é a habitação dos demônios. Vai ler na Bíblia, quando fala do Apocalipse, onde os demônios vêm, Apolion, ou Abaddon, o senhor do abismo, o destruidor, ele vem do abismo. A Bíblia diz que ele voltará do abismo e todos vão se curvar e dizer, meu Deus, é a besta, quem poderá enfrentá-lo? Ele voltou dos mortos, é a imitação de Cristo. Quem é que trouxe ele dos mortos? Quem foi que trouxe ele dos mortos? Satanás. Então ele ali já não é mais gente. Ele é o diabo feito gente. É o diabo andando no mundo. Satanás pisando na terra e tendo as nações aos seus. E pior ainda, as pessoas vão o quê? Só espero que não seja você. Porque se você começar a adorar esse mundo, vai faltar pouco para você adorar o Deus desse mundo. Vou repetir. Se você é crente, do mais novo ao mais velho aqui, ouça o que eu estou te dizendo. Meu irmão, não sou o melhor pastor do mundo, não. Mas eu sei o que eu estou pregando para você. Se você começar a amar este mundo, vai faltar uma teteazinha para você começar a amar o Deus deste mundo. Porque o diabo não pediu a Eva para adorá-la. Só pediu a Eva para experimentar o pecado. Mas ele sabia que uma coisa está conectada o quê? Quando você ama o pecado, você ama o Deus que estimula o pecado. Tanto que o anticristo é chamado o quê? O ímpio, o homem da iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado que não para. Quem tem ouvidos para ouvir? Eu posso continuar? Posso mesmo? Ok. Então, vamos lá. Qual é o ápice da maldade? Do pecado, a iniquidade, quando Deus diz assim, tá bom, agora chegou no limite. É quando aconteceu o quê? A profanação terrível. Jesus falou que vai acontecer? Eu posso acreditar em Jesus? Ok. A partir daqui é que começa a ira de Deus. Vamos lá. Apocalipse 16:1. Vai comigo lá. Volta aí para mim, por favor, equipe. Ok. Deus vai dar aos homens de beber do vinho da sua ira. Eles beberão. Sim ou não? Eles beberão do vinho da sua ira. Do cálice da ira de Deus. Aí aqui acontece. 14 diz que vai acontecer. Aí no 16 acontece. Então, ouvi uma poderosa voz que vinha do templo.
Esse templo, vocês entendem que não é o de baixo. É o de... Lembra-se quando Deus apareceu a Moisés e disse: você vai fazer o tabernáculo conforme a imagem que eu lhe der. Moisés fez uma sombra do que existia aqui. Tudo que os homens receberam de visão de Deus eram coisas, sombras, projeções do perfeito que existia aqui em cima. Faz sentido para você ou não? Mas vamos lá. Então houve uma poderosa voz que vinha do templo, dizer aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. Porque chegou aonde? Chegou aonde? O ápice, o limite. Diga comigo: Deus é paciente, longânimo. Diga comigo: a paciência dele é longa, mas não é eterna. Longânimo quer dizer isso, que a paciência dele é o quê? Longa. Mas não é o quê? Chegou aqui o momento que o quê? Que o quê? Acabou. Acabou. Vão e derramem sobre a terra, sobre toda a terra. A terra toda está pecando, sim ou não? A terra toda está se tornando vermelha, sim ou não? Eu sou sendo maluco. Olhem para mim e digam que eu estou sendo louco. A terra está se tornando vermelha? Que qual é o dragão? Que qual é a besta de 7 cabeças que é a meretriz? E que qual é a meretriz que não é a noiva? De que qual é a veste da noiva na Bíblia? Branca. Que qual é a roupa da meretriz? Precisa ser especialista em geopolítica, você vê que o mundo está ganhando um certo espectro. Sim ou não? Aí a Bíblia diz que as taças serão derramadas sobre o quê? Sobre toda a terra. Sobre todo o quê? Sobre toda a terra. As 7 taças da fúria é o quê? De Deus. Eu vou fazer você pensar, quando eu falo das cores vermelhas aqui, eu vou fazer para você pensar só uma coisa. Qual é a cor do Partido Comunista Chinês? Eu quero ver vocês. Eu estou ficando maluco? É outra cor? Ok. Qual é o símbolo da China? Pronto, aí. Ah. Precisa muito, está vendo? Todos vocês sabem responder. A gente não sei. O que a gente às vezes falta é pegar aqui e conectar com aqui. É fazer essa conexão. Aqui, ó. Vinha do templo dizer aos 7 anjos: vão e derrame sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. Sobre todo o quê? Sobre toda a terra. Vamos lá. Continue. Verso 2. O primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis, malignas, naqueles que tinham a marca da besta. Está vendo que não é crédito? Meu irmão, Deus está abrindo úlcera em você porque você tem um Mastercard? Deus está abrindo ferida, úlcera em você porque você tem um Visa? Você tem cartão Renner, Riachuelo, é? O que mais você queira, Deus está fazendo isso? Então a marca da besta não é um crédito. A marca da besta é um sinal de quê? De consagração. Uma aliança, é um acordo, é um pacto, é uma entrega. Faz sentido para você ou não? Agora, olha que detalhe. A Bíblia não diz: aqueles que receberem a marca da besta não entrarão no livro da vida. A Bíblia não diz isso. Vocês já repararam isso? Vou fazer vocês pensarem um pouco. Porque eu faço disso de propósito mesmo. Fazer vocês o quê? Pensar. A Bíblia diz assim: e aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, esses receberão a marca da besta. É o contrário. Aqueles que tinham a marca da besta e adoravam o quê? A sua o quê? Repare que as duas coisas estão ligadas. A marca da besta e a adoração ao quê? Aonde ele colocou a estátua dele? Principalmente. Ele pode colocar em vários lugares, mas onde principalmente? Existe outro Deus no sistema do anticristo? Quem é Deus no sistema do anticristo? O dragão e a besta. Ele e o Satanás. Está fazendo sentido para você ou não? Então escute o que eu vou lhe dizer. O ápice da iniquidade. Vocês estão me ouvindo ou não? Deus está permitindo que o mundo continue descendo ladeira abaixo. É Deus que está permitindo. Como eu falei, às vezes fica revoltado de ver coisas acontecendo nesse mundo e diz: meu Deus, não tem ninguém para frear essas coisas não.
E quando eu falo pessoas, os seres humanos, para enfrentarem o mal. Mas parece que não tem. O mal, quando bota o bem e o mal lutando, parece que o mal sempre vence. Sim ou não? As pessoas preferem acreditar na mentira do que na verdade. Rapaz, tá na cara das pessoas. Mas as pessoas preferem acreditar no quê? Mentira. Irmãos, Deus está deixando. Porque as uvas estão o quê? Amaduras. Qual o ápice das uvas maduras? Ouçam, o ápice das uvas maduras é quando o mundo adorar a Satanás. E vai adorar por quê? O ápice da maldade é que o mundo que você conhece aí, um dia, livremente, vai adorar a Satanás. Vou fazer vocês pensarem. O mundo que você conhece vai adorar Satanás. O diabo, o cão. E quem disse isso? Foi a Bíblia. Alguém está ouvindo ou não? É o ápice da maldade. Vocês conseguem pensar uma coisa pior do que essa? Eu não consigo. Eu não consigo pensar uma coisa pior. Alguém livremente adorar o diabo, dizer a minha vida é do cão, é o ápice, sim ou não? Ou você conhece um mal pior do que o diabo? Você conhece algum? Você conhece algum mal pior do que o diabo? Santo Agostinho dizia, o diabo é o diabo de Deus. O que significa que o diabo é o inimigo de Deus. Ele existe para enfrentar, ou confrontar, ou derrubar tudo aquilo que Deus intenta. Deus ama casamento. O diabo ama o quê? O divórcio. A noiva está vestida de branco. A meretriz está vestida de vermelho. A noiva é pura. A meretriz é prostituta. Sim ou não? Vou assistir para você ou não? A Bíblia diz que a noiva é a nova Jerusalém. A meretriz é a velha Babilônia. Sim ou não? A Bíblia diz que a igreja é a habitação de Deus. A meretriz é a habitação de demônios, o Apocalipse diz. Ele não é o inimigo de Deus? É tudo contra. Tudo contra. Cuidado, viu? Quando você diz, o que tem? Tem nada não. Cuidado. Você está dando ouvido ao diabo. Porque o diabo está tentando pegar o pecado e tornar uma coisa comum, aceitável. Cuidado. Porque o diabo é o diabo de Deus. Ele é o inimigo de Deus. Está fazendo para você ou não? Qual é o ápice da maldade? Qual é o ápice da maldade? Vocês, qual é o ápice da maldade, do pecado, da iniquidade? Onde Deus vai dizer, ó, chega. É quando acontecer o quê? O mundo vai adorar o quê? O diabo entra no templo, através do anticristo, profana o templo, e o mundo vai adorar quem? A Satanás. Vai adorar quem, igreja? Satanás. Vocês entendem que aqui não precisa... E não precisa de igreja, não é igreja satânica. Não é. É muito além disso, irmão. Ninguém vai estar vestido de preto, com rock, heavy metal no fundo. Não é nada disso não, gente. Não é disso não. O mundo vai continuar cada um vestido aí com as roupas que tem, com os cabelos que tem. A única diferença é que quem vai estar morando aqui, ó, no trono do coração, é Satã. E se seu coleguinha do lado descobrir que você é crente, ele vai pegar o smartphone dele e vai ligar para a central e dizer assim, ó, tem um cara aqui que adora um outro Deus que não é você. Aí a Bíblia diz, naqueles dias, o filho entregará seu pai, a nora entregará sua sogra. Eu estou inventando isso? Os inimigos dos crentes serão sua própria família. Vão amar mais Satã do que o pai, a mãe, os irmãos, vão entregar uns aos outros. Aí vai o cristianismo para as parábolas modernas. Vocês assistiram um filme chamado Equilíbrio, com Christian Bale, o cara que fez o Batman. No filme, eles tomavam uma pílula para não demonstrar emoções. Eles eram sem emoção. Só que ele não tomava a pílula, então ele demonstrava emoção, mas ele tinha que esconder. Um dia, o filho dele descobre. E o filho cria uma situação de como se ele fosse denunciar o pai. Só que o filho também não tomava a pílula e escondia. Ou seja, aquilo era uma metáfora
para isso. Que os crentes vão ter que viver escondidos. Porque eles não vão ter que demonstrar a fé deles, claramente. Porque eles serão o quê? Perseguidos. Não é perseguido pelo anticristo. É pelos anticristos que o anticristo criou. Está fazendo sentido para você ou não? Quem tem ouvidos para ouvir? Meu irmão, vou te dizer, com todos os problemas que a gente vive hoje, ainda é fácil ser crente. Você não tem seu pai, sua mãe, seus irmãos ligando para ninguém para lhe denunciar que você é crente. Apesar que tem lugares do mundo que é assim. A China faz isso. A China mandou tirar a cruz de embarcações. É comum, né? Pescadores têm aqueles símbolos que eles colocam no barco e vai, desde sereia, o que for. A crença deles, ele põe nos barcos. Ele mandou tirar a cruz que tivesse nas embarcações. Quem tem ouvidos para ouvir? Ok, vamos continuar. Terceiro versículo. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de um cadáver. Irmãos, a Bíblia diz, morreram todas as criaturas do mar. E você tentando salvar as baleias. Jesus disse, aquele que é sábio ganha almas. Não estou dizendo que ele tem que matar as baleias, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que lá no fim, todos que você tentar salvar as baleias, a Bíblia diz, as criaturas do mar vão morrer o quê? Porque haverá uma taça sobre o mar. Vamos lá. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios. Aqui agora a água doce. E as fontes que se transformaram também o quê? Em sangue. Vocês entendem por que foi que João conseguiu ver uma rua que se prolongava por quilômetros e a profundidade do sangue era de 1 metro? Porque aqui já é o tempo de quê? Da o quê? Vamos lá. Próximo. Ouviu o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer, tu és justo. Olha o que o anjo diz. Eu fiquei parado ouvindo isso. Disse, olha a mentalidade desse anjo. Porque às vezes a gente lê o texto, como eu falei, são muito simplistas. A gente lê o texto e pula. Eu parei para pensar na mentalidade do anjo. Olha o que o anjo diz. Tu és justo, ó santo, que és e que eras, pois enviastes este julgamento. Tu és justo de enviar o julgamento. Aí ele explica por quê. Continue. Porque eles derramaram o sangue do teu povo santo e de teus profetas. Tu lhe deste sangue para beber. Esta é sua justa retribuição. Deus não é injusto, irmão. Mataram os profetas dele na terra ao longo dos anos. Mataram os santos dele. Aí o anjo, a mentalidade do anjo, Senhor, tu és justo. Eles derramaram o sangue do teu povo. Agora você vai dar de beber sangue para eles. Porque a água salgada e a água doce, as fontes das águas vão virar sangue. Sim ou não? É isso que o anjo está dizendo. Vai retribuir na mesma o quê? Na mesma medida. Ele diz, a sua retribuição é o quê? Justa. Não acho que Deus é cruel, não. Deus é justo. Ele disse, meu Deus, eu fiquei parado pensando na mentalidade desse anjo. Tu és justo. Vamos lá. Continue. Ouvi uma voz que vinha do altar dizer, sim, Senhor Deus, Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Continue. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, que com seu fogo fez queimar as pessoas. Oceano, água doce, sol. Vamos lá. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus que tinha controle sobre essas pragas. E não se arrependeram, nem deram glória a Deus. Vamos lá. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta e seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes. E por causa de suas dores e feridas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram de seus atos perversos. Aqui, a taça é derramada na capital.
do império do anticristo. Há uma escuridão e os súditos começam a passar angústias e ranger os dentes. E eu acredito que as feridas que foram abertas antes lá de úlceras, elas se tornam ainda muito mais dolorosas quando a praga da escuridão vem. Por isso que diz, as feridas eram angustiantes para eles, porque já haviam aberto as feridas dos que receberam a marca, o quê? Da besta, as úlceras. Ok. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele o quê? E abriu o caminho para os reis que vêm de quê? Do Oriente. Ok, aqui, segura aqui. Percebam que é na sexta taça que acontece o Armagedon. É na sexta taça que acontece o Armagedon. A Bíblia diz que o rio Eufrates vai secar e que os reis do Oriente vão passar por este caminho que foi aberto com a seca do rio Eufrates. Está claro até aqui, sim ou não? Reis virão do Oriente. Aí aqui algumas pessoas fazem alguma confusão sobre isso, mas é fácil de entender. Esses reis que vêm do Oriente aqui não é o exército do anticristo. Alguém está ouvindo ou não? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Esses reis que vêm do Oriente aqui não é o exército do anticristo. Não é. São outros reis da terra. Mas eu quero lhe mostrar algo aqui. Passa aqui mais um texto, deixa eu ver se é aqui. Bota o capítulo 13 aí. É isso mesmo, o 13. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros semelhantes a sapos. Não está dizendo que são sapos. João estava vendo, tendo a visão. Então o que ele achou mais parecido era com o quê? Com sapos. Está claro isso ou não? Era a imagem que se assemelhava. Ok. Daqui a pouco o povo vai... O pastor pregou lá na igreja que ele não pode criar sapo, não. Pode criar seu sapo se você quiser. O sapo é do diabo. Não, meu irmão, quem criou o sapo foi Deus. Você acha legal criar sapo? Cria aí. Se quiser comer a perninha de rã também, não faz mal não. Ok. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão ao quem? Aos governantes da terra a fim de reuni-los. Grave essa palavra. Reuni-los para quê? Para a batalha contra o Senhor no grande dia de Deus. Apesar das nações virem a reunir-se, o dia não é deles, o dia é de quem? O grande dia do Deus Todo-Poderoso. Diga comigo, haverá um dia. Diga comigo, haverá um dia. Quantos dias, eu vou me incluir, né, usando essa imagem aqui. Quantos dias nós estamos pecando contra Deus aí? Vários. E sem se arrepender, vivendo em pecado. Vários dias. E nós não estamos sendo fulminados, estamos? Mas haverá. Então Deus é longânimo, sim ou não? Porque estamos pecando há vários dias. Mas haverá o dia do Senhor. A Bíblia diz que isso é na sexta taça. Aqui é o Armagedon. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês os versículos aqui, para poder vocês entenderem o que eu vou dizer. Aqui eu já estou falando da Armagedon. Vocês entenderam a sequência aqui, cronológica das coisas, sim ou não? Ok. Vamos lá. Vou ler 2 textos com vocês antes da explicação. Põe para mim, por favor, Joel capítulo 3, verso 9 ao 16. Bora ir lá para mim. Joel 3, de 9 a 16. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Está claro até aqui? Diga aleluia. Ok. Quem está querendo ir para casa, diga amém. Ok. Anunciem às nações de toda parte. As nações de que lugar? Toda parte. Lembre-se, parte aqui é o que eu já falei. Olha, os 4 cantos da terra, os 4 ventos. Fala de universalidade. Está deixando alguma nação de fora? Não. Anunciem as nações de toda parte, as 4 partes. Norte, sul, leste, oeste. Lembra? Oriente, ocidente. Ok. Anunciem as nações de toda parte. 2 pontos. Prepare-se para a guerra. Quem está mandando as nações se preparar para a guerra aqui? Deus. Deus está dizendo, prepare-se o quê? A guerra, pode preparar. Vocês não são o último biscoito do pacote? Vocês não são a última cocada? A última Coca-Cola? Vamos lá. Vocês não se acham, não se sentem? Não estão indo atrás desse cara que diz que é Deus e vocês... Eu
Eu estava vendo uma imagem. É tanta porcaria nesse mundo que a gente às vezes não lembra de que país a porcaria veio. Mas eu estava vendo uma imagem, eu acho que, se não me falha a memória, foi na França. Foi na França ou foi no Reino Unido? A imagem de uma mulher dizendo, eu vou abortar mesmo, eu vou matar quantos meninos eu quiser. Aí diz que quantas meninas já tinha matado já, quantas crianças. E quantas crianças ela disse que ainda iria matar na vida dela. E quando ela estava assim, se vangloriando, lutando pela aprovação, celebrando a aprovação do aborto, um cara passou na filmagem, a filmagem era dela, estavam filmando ela vociferando as mortes. O cara passou e disse, a gente não precisa respeitar religião nenhuma não, porque nós somos Deus, nós que somos os deuses. É isso que dá, quando você se sente que realmente você é o cara, você acha que você pode fazer tudo. E que é pior ainda, você acha que pode fazer tudo e que amanhã você não vai prestar contas o quê? A ninguém. Esse é o sentimento do mundo. Vocês entendem agora por que alguns homens neste mundo a gente fica chateado? Porque há homens neste mundo que eles se sentem deuses, que eles podem fazer o quê? E que um dia eles não vão prestar conta o quê? Meu irmão, há homens nessa terra que podem fugir de tribunais, mas ninguém vai fugir do trono de Deus. Está ouvindo ou não? Ninguém. Ninguém vai fugir do trono de Deus. E aqui está escrito isso. Ele diz assim, tá bom, vocês não querem seguir o anticristo, tá bom. Nações se reúnam. Prepare-se o quê? Convoque seus melhores guerreiros, que todos os seus soldados avancem o quê? A batalha. Quem está chamando? Deus. Vamos lá. Forjem seus arados para fazer espadas e transformem suas podadeiras em lanças. Treinem até os mais fracos para serem o quê? Guerreiros. Continue. Venham depressa, nações de toda parte, reúnam-se no vale. As nações devem se reunir o quê? No vale. E agora, ó Senhor, convoca teus guerreiros. Ok. Que as nações se mobilizem para a guerra. Marchem para o vale de quê? De Josafá. Ali eu, o Senhor, me sentarei para julgar todas elas. Deus diz, tá bom. Vocês não querem seguir o anticristo? Não querem seguir Satanás? Não o adoram? Ok. Não são deuses. São independentes de mim? Ok. Tá bom. Escute o que eu vou te dizer, se também nenhum pregador já lhe disse isso. O que você chama de Armagedon não é o julgamento de pessoas. É o julgamento de nações. Porque quem seguiu o anticristo? Nações. Está falando sentido para você ou não? Aí está bom, nações. Se preparem para a guerra, se reúnam. Mas tem um lugar onde vocês vão se reunir. Vocês vão se reunir no vale. No vale de Josafá. Esse nome Josafá é perfeito. Porque Josafá significa Deus julga. Significa o quê? É o vale do julgamento. Está fazendo sentido ou não? No vale. Vocês vão se reunir lá no vale. E ele diz, tanto que ele diz, o Senhor me aceitarei para julgar todas essas. Vocês vão vir para me enfrentar? Pode vir. Só que eu não sou o anticristo. O anticristo tem um tempo determinado para ele vencer. Eu vou vencer para sempre. Alguém pode dizer aleluia? Você sabe que o anticristo está vencendo? Porque eu estou deixando para a uva amadurecer. Mas quando chegar a minha hora, vocês vão gritar, montanha, caiam sobre nós. Quem poderá fugir da ira do Deus vivo? Eu estou inventando isso? Diga comigo, Deus vai julgar as nações. Onde? No vale de Josafá. Outro texto bíblico. Sofonias capítulo 3, verso 8. Vai lá comigo, Sofonias. Textos do Antigo Testamento, vocês reparando? Ok. Ai, como eu preciso, irmãos, eu sou um deles. Eu sou uma pessoa, como eu disse, eu fico chateado quando eu vejo o mal proliferando. Eu vejo o mal vencendo. Eu digo, meu Deus, não é possível, não tem ninguém para frear. Me identifico muito com Davi. Davi tinha essas lutas. Sim ou não? Já leram isso na Bíblia? Davi chateado pelo avanço do mal. Sim ou não? Vendo o mal prosperando. Aí que ele diz, portanto,
Sejam pacientes, diz o Senhor, pois em breve me levantarei para acusar essas nações. Eu lembro que mamãe, quando eu era pequeno, eu estava aprontando, mamãe dizia assim, ó, sua batata está assando, está cozinhando, sim ou não? O que significava? Que o que eu estava fazendo estava o quê? Aumentando o quê? O nível. Que quando ela viesse, ou ela ou o papai, o bicho agora vai pegar, não é? Sim ou não? Sem conversa mais. Sem conversa. Mamãe dizia, sua batata está cozinhando. Papai dizia, sua batata está assando, que significa? Que o negócio estava o quê? Você não está deixando. Deus está dizendo, sejam o quê? Vocês estão vendo o mal prosperando? Vocês estão vendo homens avançando com suas agendas malignas, sim ou não? Estamos vendo isso, sim ou não, irmãos? Quero ouvir vocês, sim ou não? Eu estou maluco aqui. Eu sou um doido que subiu no púlpito hoje para atrapalhar a vida de vocês. Estragar seu domingo. Vocês acham isso? Que eu sou um louco que subi aqui? Ou o que eu estou falando para você faz sentido? O que eu estou pregando para você, você conecta com o mundo atual ou não? Vocês amam mais a Bíblia ou vocês amam mais as filosofias deste mundo? Vocês amam mais a Bíblia ou as bandeiras deste mundo? Vocês amam mais a Bíblia ou as correntes filosóficas, teológicas deste mundo? O que é que você ama? Pronto, meu irmão. A Bíblia vai combater o que está aí nesse mundo. Amém? E a Bíblia está dizendo, tá bom, sejam o quê? Pacientes. Porque vai chegar uma hora que eu me levantarei para acusar o quê? As nações. Resolvi juntar os reinos da terra e derramar sobre eles a minha ira ardente. Toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Meu Deus. Toda Deus vai julgar o quê? As nações. A ira dele vai vir sobre... Irmão, não fica achando... A gente fica pensando que as coisas na Bíblia vão ser setoriais. Não, meu irmão, a Bíblia diz, caiu uma taça sobre os mares. Meu irmão, o oceano vai virar sangue. A água doce, as fontes de água doce vão virar sangue. Irmão, vai ser global. Alguém está ouvindo ou não? Porque não... Você acha que o quê? Ah, não, vai derramar as pragas lá em Israel, em Jerusalém. Vai derramar as pragas lá em, sei lá, em Roma. Não, meu irmão. Vai ser em todo canto. Em todo lugar, não importa, meu irmão. O aborígene que está vivendo lá, ó, na Austrália, vai acontecer com ele. O cara que vive lá nos lugares remotos lá da Oceania, vai acontecer com ele. Sim ou não? Vai ser o quê? Global. Está falando isso para você ou não? Ok. Mas vamos lá. Olha como Deus é estratégico. Deus diz que vai julgar o quê? As nações. Ok. Volta lá em Apocalipse 16, por favor. Se não me engano, verso 13. Volta lá, Apocalipse 16, 13. Então vi saltar da boca do dragão, da besta e da boca do falso profeta 13 espíritos impuros semelhantes a sapos. Verso 14. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para quê? Quem é que tinha interesse de que essas nações se reunissem? Deus. Mas quem está chamando essas nações aqui? O anticristo. Uma vez eu ouvi uma pregação no meu curso de teologia que dizia assim, ó, o diabo é uma vara na mão de Deus. Uma vez uma senhorinha estava orando, dizendo, Jesus, a gente não tem nada para comer em casa, manda um pão para a gente comer. Manda um pão, Jesus. Aí passou um ímpio, olhou, viu as crentes ajoelhados, menininhos, Jesus, manda pão. Aquela crente abestalhada, menina, Jesus, vai mandar pão. Vou ali, comprou um monte de pão. Abriu a clarabóia e jogou um bocado de pão lá por cima. Começou a cair, mamãe, Jesus está mandando pão lá de cima. E ele começou a rir, dar risada. As crentes abestalhadas, achando que o pão estava vindo de Jesus. Vou lá quebrar a deles. Aí bateu na porta. Aí eu disse, não, a senhora é crente, né? Coisa de igreja, né? Só estava orando para Jesus para mandar pão, não foi? Foi. Pois Jesus mandou pão nenhum. Fica aqui essas idiotices. Quem comprou pão ali na padaria fui eu. E foi eu que joguei agora. Ela disse, porque o meu Deus é assim, quando ele quer, ele usa até o diabo. Meu irmão,
O anticristo vai convocar as nações, sim ou não? Mas de quem era o interesse das nações todas se reunirem? Reuni-los para a batalha contra o Senhor no grande dia. Deus disse assim: podem? Eu não tenho medo de quê? Tenho medo de Satanás, tenho medo do anticristo, tenho medo do falso profeta, tenho medo das nações. Deus está dizendo o quê? Podem? Venham para o vale de Josafá. Ok, Armagedon é um erro de tradução. Essa palavra não é correta. Existe uma cidade chamada a cidade de Meguido, que era uma importante rota de comércio. E como a cidade foi muitas vezes destruída e colocada escombros por cima dela, se eu não me engano, umas 26 vezes, esses escombros formaram como se fosse uma colina. E porque se fosse uma montanha de verdade, a palavra para montanha seria a palavra tel. Mas a palavra ali é Ra. Ra seria traduzido melhor por cidade ou para uma colina, não uma montanha, um monte. Eu já vi alguns traduziram que Armagedon é o Monte Meguido. Não existe um Monte Meguido. Esse lugar, onde havia essa importante cidade, foi palco de batalhas. Aquela região ali. Inclusive, a batalha de Gideão contra os midianitas. A batalha em que Saul perde a sua vida aconteceu ali. Mas uma das imagens mais emblemáticas que ocorreu nesse lugar foi quando um grupo pequeno, liderado por uma mulher chamada Débora, venceu um exército muito maior do que ela, porque Deus era com eles. Esse lugar, na verdade, é a prova de que Deus vence qualquer inimigo, não importa o tamanho dele, a dimensão dele, o exército dele. O povo dele pode parecer pequeno, mas o Deus a quem servimos é grande. E ele não tem medo de ninguém. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então, a palavra Armagedon é um transliterado, um erro de tradução, que na verdade o certo seria Har-Megido, que seria a colina de Megido. Ok? E como toda colina, ou todo lugar elevado, você tem um vale. Você tem o quê? Um vale. Uma extensão de vale. Que aí sim, este vale é o que a Bíblia chama de o vale da decisão. O vale de quê? Da decisão. O lugar onde vai acontecer a batalha. Essa região de Meguido estava a mais ou menos uns 100 quilômetros de Jerusalém. E alguns estudiosos dizem que o exército vai ser tão grande que vai tomar toda essa extensão de terra. Agora, os reis que vêm do Oriente é um outro exército que estava vindo lutar contra o anticristo. Não é o exército dele. O rio Eufrates, quando recebe a taça, o rio Eufrates o quê? Seca. Opa, abriu um caminho para a gente atacar. E aí os reis do Oriente vêm por esse caminho. Vêm para bater de frente contra o anticristo. Aí ele sabe da notícia. Aí manda convocar o quê? As nações. O exército dele todo. Você entendeu ou não? Deus criando o cenário. E aí todo mundo se encontra nesse o quê? Nesse mesmo lugar. Quando Cristo aparece, aí eles dizem, vamos nos voltar contra ele. Só que ninguém pode contra ele. Vocês estão ouvindo ou não? Tudo aconteceu para Deus reunir as nações todas no quê? No mesmo quê? Lugar. Um exército vindo do Oriente foi para atacar o anticristo. O anticristo chamou as nações aliadas dele, se junta todo mundo no mesmo lugar. Deus, opa, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Alguém está ouvindo ou não? Ok, mas vamos lá então. Daniel 11:45. Estou indo para o final. Deus está falando com você, diga amém. Alguém aqui quer ir para casa já? Posso continuar? Ok, então vamos lá. Daniel 11:45. Olha o que a Bíblia diz. Lembre-se, estávamos lendo Daniel e mostrando como Daniel consegue construir toda essa
esses eventos até culminar com o Armagedon. Ou o certo seria Ha-Megido, a colina de Megido, ou a cidade de Megido, que é esse lugar. Ok. A Bíblia diz assim, ó, armará suas tendas entre o Monte Santo Glorioso e o mar. Megido fica exatamente nessa posição. Em um extremo está o mar, por isso que ela era uma área importante para comércio. Porque você tinha acesso ao mar. Aí você tem o mar e a 100 quilômetros está Jerusalém e o Monte Santo, que é o Monte Sião. Enquanto estiver lá, porém, chegará o seu fim e ninguém o ajudará. Vocês entendem que ele chama o exército para ajudar ele? O exército do mundo todo, para ajudar ele a vencer os reis do Oriente que estão vindo. Alguém está entendendo até aqui ou não? Só que a Bíblia diz que quando chegar o momento dele, lembra que Deus toda hora dizia assim, ó, o tempo dele está o quê? Determinado. E quando chegar o tempo dele, acabou, é o tempo da minha ira. A Bíblia diz, ninguém o ajudará. Ninguém o quê? Não tem, meu irmão. Quem é que vai enfrentar? Quantos vão ajudar o anticristo? Ninguém. Quando chegar o momento de Deus. Eles estão vindo para ajudar. Deus está promovendo tudo isso. Deus está permitindo. Alguém está entendendo ou não? Ele vai criando todo o cenário para que todas as nações o quê? Se reúnam, os exércitos se reúnam ali. Todo mundo. Aí, vamos lá. O que é que vai acontecer? Ok. Vai comigo em Mateus 24, 29. Eu não ia ler esse texto não, só ia ler o texto de Apocalipse, mas vamos ler esse aqui. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, lembra-se? A tribulação de Jacó, a grande tribulação, um dia de o quê? De angústia, dias pesados, difíceis, porque o anticristo agora mostrou que ele é. Vai perseguir os judeus, vai perseguir os crentes da tribulação, está claro isso ou não? Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão dos céus e os poderes do céu serão abalados. Vocês estão vendo que toda a criação vai ser mexida? Por isso que a Bíblia diz, então vi novos céus e nova terra. O oceano vai ser tocado, os rios serão tocados, a terra será tocada, a vegetação será tocada, os luminares serão tocados. Vocês estão ouvindo ou não? Ok? Continue. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Vocês estão ouvindo ou não? Todos os povos da terra, eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Pode aplaudir Jesus, por favor, aplauda Jesus com força. A Bíblia é perfeita. A Bíblia diz, quando chegar a hora dele, ninguém poderá ajudar. Por quê? Porque quando as nações se reunirem, ele diz, você que está fazendo o movimento, mas era a minha intenção, era eu que queria, era a minha palavra para se cumprir. Vocês entenderam ou não? Você jogou o pão pela clarabóia, mas quem deu o pão fui eu. É a ilustração da piada que eu contei agora. Vocês não viram não? Fui eu que fiz. Reuni todas as nações, que chegou o quê? A minha hora. Aí a Bíblia diz, quando eles estiverem todos reunidos, vão ver no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, vindo por entre o quê? Vindo das nuvens. Com poder e grande o quê? Uau! Meu Deus! Alguém pode dizer aleluia? Ok? Último texto que vamos ler. Deus está falando com você hoje aqui, diga amém. Vai comigo em Apocalipse 19, por favor, a partir do verso 11. Coloca aí para mim. Ok. A Bíblia diz que Jesus vai vir do céu entre as nuvens, sim ou não? Olha o que é que João viu. Vi o céu aberto. Meu Deus. Ele viu. Surgiu um cavalo branco. Qual é o cavalo? Meu Deus. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia injustamente. Ele está sendo injusto em pelejar contra as nações, porque ele luta e guerreia com o quê? Foi o que o anjo disse, o Senhor está dando a eles a justa retribuição. Vamos lá. Próximo. Seus olhos eram como chamas de fogo, sua cabeça havia muitas coroas.
Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Você já parou para pensar por que ele vai ter um novo nome? Eu tenho uma impressão no meu espírito, desde que eu sempre li esse texto. Porque o nome Jesus significa Jeová é a salvação. A partir daqui, a salvação não será mais necessária. Porque quem foi salvo? Foi salvo. Posso dizer para você? O mundo não precisará mais de um homem com o nome de Salvador. Ele recebeu um nome, como homem, o nome de um Salvador. Faz sentido para você ou não? Ok. Um nome que ninguém conhece. Vestia um manto encharcado de sangue. Seu nome. Você sabe que esse manto encharcado de sangue aqui, eu já expliquei para vocês na mensagem de Apocalipse que eu expliquei. Esse sangue aqui não é o dele. É o sangue do lagar que ele pisou. É o sangue do dia da ira dele. É o sangue das pessoas, das nações. Ele aqui, e é de propósito, essa imagem aqui mesmo, tudo são imagens que vão construindo a verdade. Essa imagem aqui está dizendo o quê? Que antes ele veio como cordeiro. Agora ele é o quê? O leão. Antes ele veio como salvador, agora ele é o quê? O juiz. Lembra quando Deus disse, podem vir as nações. Deus, quando chama as nações no Antigo Testamento, quem responde às nações é o filho. Lembra que ele disse? O pai entregou ao filho todas as coisas. Quem chamou as nações para a guerra foi o pai. Mas a quem o pai enviou? A quem o pai enviou? O filho veio primeiramente como salvador e agora está vindo como o quê? Como juiz de toda a terra. É por isso que eu temo e tremo diante dele. Porque ele não é só o meu salvador. Ele é também o meu juiz. Alguém faz isso sentido para você ou não? Vamos lá. Continue. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam em cavalos brancos. O anticristo tem um exército? Tem. Mas Jesus também tem o quê? Tem o dele. O exército dele não são de nações. São de miríades e miríades, milhões e milhões de anjos com ele. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? De sua boca saía uma espada afiada para ferir. Aqui é julgamento de quê? Para ferir o quê? Pessoas? As nações. Ele as governará com cetro de ferro. E aí que eu falei, você lembra do manto manchado? Manchado de quê? Esmagará as uvas do tanque de prensar da furiosa ira de Deus o Todo-Poderoso. Quem vai esmagar as nações é Cristo. Alguém está ouvindo ou não? Vocês estão ouvindo? Continue. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode continuar. Então vi um anjo em pé no sol. Olha o tamanho desse anjo. E os que ficam aí orando para ver anjo. Olha o tamanho desse anjo. Eu vi um anjo em pé no sol. Gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: venham, reúnam-se para... Lembra que o anticristo chamou as nações? Aí agora o anjo diz: tá bom, você está chamando as nações? Venham, aves. É o banquete. O grande banquete que Deus preparou. Pode continuar. Venham e comam a carne dos reis, dos generais, dos fortes guerreiros. Todo mundo que a gente acha nesse mundo que estão acima do bem e do mal. Sim ou não? Sim ou não? As pessoas que a gente vê nesse mundo dizem: papai, diz que não tem ninguém para vencer essas pessoas. Aí ele diz: os reis, estão ouvindo ou não? Os generais, os fortes guerreiros, dos cavalos e de seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Continue. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército. Eles foram ali para lutar contra Jesus, nós não sabíamos que Jesus ia voltar. Mas quando eles viram, eles então se voltaram para aquele que montava no cavalo e contra seu exército. Está claro isso ou não? Ok, mas o que é que acontece quando eles vão tentar lutar? Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome. Sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como o seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.
Mais um. Todo o seu exército foi morto. Teve luta? Teve luta? Irmão, por favor, não fica assistindo um filme de Hollywood, não. Não fica achando que os exércitos vai ser um exército enorme. O exército que já vinha contra ele e o exército dele. As nações se reuniram, ouviram ou não? Ok, segundo alguns pesquisadores que eu falei, vai tomar toda essa extensão de terra. De Meguido até a entrada de Jerusalém. Vai ter tomado de exército. Aí a Bíblia diz que verão um sinal do céu, o Filho do Homem descendo. Quando eles versarem, eles param de lutar, em vez de lutar entre eles, vão lutar contra quem? Contra Jesus. A Bíblia diz, eles tentarão lutar, porque a Bíblia diz, ele vai pegar o falso profeta e o anticristo, vai jogar vivo no lago de fogo. Vão ser jogados imediatamente, já direto no lago de fogo. Aí a Bíblia diz, então todo o exército que estiver lá será morto pela sua palavra. A espada que sai da sua boca. Daquele que montava, e todas as aves se fartar. Aí sim, vai ter um monte de cadáver, e as aves vão descer e cumprir o que o anjo disse. Aqui fecha tudo. Isso aqui é que é o Armagedon. Quem fica achando que é uma luta do diabo, meio He-Man e o esqueleto. O povo pensa isso, He-Man e o esqueleto. Que Jesus vai descer com a espada flamejante, o diabo vai puxar a espada deles, vão degladiar. Irmão, o diabo não é Deus. Ele quer ser adorado desde sempre como Deus, mas ele não é Deus. Ele é uma criatura, a Bíblia diz. Ele foi criado. Só existe um Deus, irmão. E esse Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é Deus, o Deus triuno. Alguém pode dizer aleluia? Irmão, não seja tolo e criei mais do Armagedon, que eles se reúnem para a batalha. Alguém está ouvindo ou não? Prepara todo o cenário. Os historiadores dizem que quando Napoleão Bonaparte viu a planície de Meguido, ele disse, este é o maior campo de batalha produzido pela natureza. E qual vai ser o lugar da última batalha? A planície de Meguido. Vão se reunir todos. Todos se reunirem, Jesus volta. Ele volta. Eles vão tentar lutar. Vai ter luta? Não vai. Jesus vai falar, mortos, as aves descem e comem os cadáveres de todos. Só isso que vai acontecer, meu irmão. Não fica achando que vai ter espada, tiro. Eu já vi pregador dizendo que o ametralhador vai dar tiro, canhão, meu irmão. Jesus dos evangélicos. Imagine, bomba para Jesus, tanque. Para Jesus. Para Jesus, tanque, tiro, meu irmão. Vai. O que eu acredito é que eles vão tentar, nessa hora da batalha, eles vão tentar entrar em Jerusalém, vão tentar entrar em Israel. E a Bíblia diz que Jesus não vai permitir. A próprio texto de Daniel diz, Miguel, o seu príncipe, vai proteger vocês. Eles não vão conseguir marchar dentro de Jerusalém, esse exército. Jesus vai matar o quê? Todos eles. Com a espada que sai o quê? Da sua boca. Quantos têm ouvidos para ouvir? Esse é o Armagedon. Não fica achando que vai ter uma guerra, uma batalha. Deus vai julgar o quê? Vai julgar o quê? Quantos entenderam o que é o Armagedon? Ok. Quantos acham que ainda vai ter mensagem domingo que vem? Vai ter. Por que vai ter? Simplesmente por um único motivo. Apesar daqui ser a última batalha, aqui ainda não é o desfecho. Então ainda tem um ponto de um desfecho que a gente precisa trazer. Então domingo que vem a gente ainda vai ter uma mensagem. Tá bom? Quantos aprenderam hoje aqui? Vai dizer aleluia? Como é que fechamos essa mensagem? As nações vão se reunir e vão ser numerosas. Mas a Bíblia diz que nem o anticristo, nem o falso profeta, ninguém poderá ajudá-los. Porque quando Jesus vier, meu irmão, o poder e a glória é só o quê? Dele. E ele vai vencer todos eles com facilidade, irmão. Meu irmão, Jesus não vem para brigar. Jesus vem o quê? Para julgar. Para o quê? Irmão, não para com essa ideia de a gente ia ficar assistindo um filme, parece que fosse uma luta. Não tem luta. Alguém está entendendo isso ou não? Não tem luta. Me mostre na Bíblia Jesus degladiando com o demônio. Jesus dizendo, saia demônio. Não vou sair. Me mostre na Bíblia. Me mostre um texto. Jesus dizendo, demônio, sai, não vou sair não, vou brigar aqui agora para ver quem tem mais força. Me mostre.
Eu vejo os demônios dizendo assim, Jesus, permita-nos entrar ali nos porcos. Porque nós gostamos de sujeira. Nós gostamos de imundície. Se fosse coisa limpa, a gente não ia. Mas pouco a gente vai. Jesus disse, pode ir. Só foram porque Jesus disse o quê? Os demônios que estavam, que queres, filho de Deus? Jesus, shut up. Cala a boca. Não quero que vocês digam quem eu sou. E os demônios faziam o quê? Quando outro safado lá foi expulsar o demônio, sai agora em nome de Jesus, a que Paulo prega. O demônio diz, Jesus eu sei quem é, e Paulo também. Tu quem és? Pegou o cara, rasgou a roupa dele toda e deu porrada nele. Por quê? Por que será? Porque não tem luta, irmão. Não é luta. Deus não luta contra o diabo. Deus está deixando o diabo seguir o seu plano final. E que, na verdade, no final das contas, ele é uma vara na mão de Deus. Está só levando as nações para o lugar da sua ira. Diga comigo, misericórdia. Agora, qual é a nossa oração, a minha e a sua? É o que Jesus diz. Virei como um ladrão na noite. Orai e vigiai, para que você não seja pego desprevenido. Amém? Porque não adianta a gente ouvir essa mensagem toda, aprender e dizer, uau, poxa, que mensagem tremenda, né? Aprendi tanta coisa num dia. Quantos aprenderam? Quanta coisa aprendi hoje de manhã, meu Deus, que maravilha essa palavra de hoje. E a gente não tomar uma decisão firme de permanecer com Cristo, com seriedade. Amém? Porque, irmão, eu vou ser sincero a vocês. Nos dias atuais, mensagens como essa não são comuns. Não são. Porque essa mensagem aqui, meu irmão, não é politicamente correta. Eu estou batendo num monte de bandeira, um monte de coisa aí, um monte de ideologia, um monte de coisa. Mas eu não estou batendo porque eu quero bater. Eu estou batendo porque a Bíblia, ela vai de contra a tudo isso que o mundo e o anticristo querem impor sobre nós. Eles podem impor sobre o mundo, mas não sobre nós, porque Jesus disse, nós não somos deste mundo. Amém? Eu posso até acreditar em certas coisas, mas na hora que a luz da Bíblia vem, eu abandono aquilo que eu acreditava para ficar com a Bíblia. É isso que eu acredito que é um crente. Abraça as coisas, as filosofias, as ideologias, mas digo, você sabe que a Bíblia é contra isso? É contra? Cadê na Bíblia? Então, se a Bíblia diz que eu sou contra, eu também sou. Eu ficar a favor de filosofias, ideologias e contra a Bíblia? Deus me livre. Como dizia a minha vizinha, que se converteu na minha casa, eu tenho minha alma para entregar a Deus. Quantos têm alma para entregar a Deus? A minha também, minha alma, eu faço. Jesus fez isso, né? Senhor, em tuas mãos eu entrego o quê? Meu espírito, entrego tudo na mão de Deus, meu irmão. Eu quero viver com Cristo. Meu irmão, se a gente viver aqui 40, 50, 60, qualquer tempo que a gente viva sobre a terra não é nada comparado com a eternidade. Amém? Aleluia, aplauda Jesus. Que manhã abençoada.